A gente falou aqui ontem, e de lá para cá deu muita repercussão a declaração do presidente do PSD, que é também secretário de Governo e Relações Institucionais do governo, Tarcísio de Freitas, o Gilberto Kassab, presidente, né, do PSD, a declaração falando, avaliando o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e classificando o ministro de ministro fraco. Ele diz que ele é fraco, comparou com outros ministros anteriores que, segundo ele, eram fortes, como Pedro Malan, como Antônio Palocci, como Henrique Meirelles, como Paulo Guedes, e de repente temos aí o Fernando Haddad como ministro fraco. A gente pode fazer duas avaliações, a gente chegou a falar um pouco disso, né? Tem a questão de, puxa vida, por que o Kassab falou isso? E tem a questão de mérito. Fernando Haddad é um ministro fraco? Existem dois tipos de ministros fracos. O terceiro é forte. Dois tipos de ministros fracos. Um ministro fraco é aquele ministro que é fraco de ideias, que tem uma formação absolutamente questionável, que pensa torto, que não sabe para que lado caiu o muro de Berlim, que não tem a menor ideia do que é o orçamento público, que acha que gasto é vida, que acha que o importante é vamos injetar dinheiro na economia, porque daí a gente injeta dinheiro na economia, a economia começa a florescer, arrecadamos impostos e com isso nós temos dinheiro para tocar a máquina e gastamos mais porque temos mais dinheiro para tocar a máquina. Esse é um tipo de ministro fraco. Fraco porque pensa mal, fraco porque não sabe, não tem a força intelectual para enfrentar os desafios do cargo. É um ministro despreparado. É um ministro intelectualmente despreparado. É um ministro, é como um técnico de futebol que não deveria estar na função. Quantos e quantos passaram por essa função de técnico de futebol e você vê em ação e conclui que não deveriam estar lá. Então, esse tipo de ministro fraco o Brasil conheceu. Guido Mantega está nessa categoria. Ministro fraco. Não significa que não tenha prestígio com o presidente da República, com a presidente da República, no caso da Dilma ou do próprio Lula. Então, Guido Mantega era um ministro fraco porque ele não representava o bom senso. A impressão que dava é que ele lia os autores, mas ele só colocava em prática aquilo que gerava nele aquela paixãozinha, aquele fogo no coração, que é vamos transformar o Brasil num país extraordinário pela força do gasto público. Vamos transformar o Brasil num país extraordinário pela força da arrecadação, dos projetos e tal. Esse é um ministro fraco, como sinônimo de despreparado. Ele fazia o melhor que ele podia. O problema é que escolheram ele para a função. Não se pode acusar o Guido Mantega de ter invadido o Ministério da Fazenda, né? Quando alguém critica o Alexandre de Moraes, quando alguém critica um ministro do STJ, quando alguém critica um ministro de Estado, né? Por exemplo, o Guido Mantega, como eu estou falando, lembra sempre, fica na sua cabeça com o seguinte, ele não invadiu, ele não é do movimento do sem ministério, ele não ocupou, ele não é um invasor, ele não é o Stedley da Fazenda. Colocaram ele lá, aí falaram, o senhor manda aí, manda na Receita, manda no Tesouro, o senhor que vai mandar. Aí dão uma caneta para ele, fala, é para mandar? É para mandar. Qual cadeira que eu sento? A de ministro da Fazenda, onde já sentaram alguns talentos. Senta aí e começa a tomar decisão. E foi o mais longevo ministro, mais fraco. Tem um outro tipo de ministro fraco, que é aquele que não consegue convencer o presidente da República daquilo que é preciso, sobre aquilo que é preciso fazer. Aí nessa categoria está o Fernando Haddad. Fernando Haddad, que tem uma equipe que não se pode classificar como despreparada e que sabe que temos problemas graves na economia nacional, que sabe que para a gente conseguir consertar as contas públicas é preciso fazer cortes. Mas ele sabe também que não tem espaço para cortes se a gente não fizer uma mudança estrutural nesse país, nas contas do Estado. Ele sabe, e o Fernando Haddad sabe, pelo cargo que ele ocupa, porque ele capta
Então ele é inteligente e ele sabe que não dá para viver aumentando o dinheiro da educação e da saúde toda vez que tem um aumento de arrecadação. Imagina você em casa, você tem lá um dinheiro que você precisa gastar para pagar a escola do seu filho. Aí você tem um aumento salarial. Seu salário aumenta 30%. Você vai ligar na escola e vai pedir para aumentar em 30% a mensalidade? Não faz sentido. Não é verdade, e isso parece que está inoculado por culpa de uma visão distorcida de despesa, que quanto mais dinheiro você coloca, melhor é a qualidade. Isso vale para tudo. Existe uma conta, um cálculo matemático para você fazer uma ponte. Define lá quanto você tem que colocar de aço, quanto você tem que colocar de concreto, quanto que a viga tem que suportar e tal. Não precisa e nem faz sentido e não melhora a qualidade se em vez de colocar aquela quantidade de concreto, você colocar 2, 3, 4 vezes mais. Não vai melhorar. Não vai melhorar, você só vai gastar dinheiro. O Brasil gasta proporcionalmente 1,5 vezes mais do que a China gasta com educação. China que fez o DeepSeek agora, entendeu? China que está dando pau nos americanos. E a gente gasta 1,5 vezes proporcionalmente o que a China gasta e a gente não consegue melhorar a nossa educação. E a gente fica no pé dos rankings internacionais do PISA. Então, educação e saúde é administração, educação e saúde é gerenciamento, educação e saúde são metas estabelecidas por parâmetros, quanto tem que gastar, qual é a carga horária, quantos professores por aluno, tem que cobrar, tem que medir. Agora, no modelo brasileiro, entrou dinheiro, põe em educação, entrou em dinheiro, põe em saúde. Eu sei que soa razoável você falar, vamos investir em saúde, vamos investir em educação. Investir em saúde e educação, isso a gente não faz. A gente põe dinheiro em educação e saúde. Mas investir em educação e saúde, a gente não investe. Nós somos péssimos em tecnologia, ciência. Nós somos péssimos nessas áreas. Todos os rankings mostram isso. E, por essa razão, o orçamento da União tem um grau de engessamento grande, porque entrou um dinheiro, tem que ir para a educação, entrou um dinheiro, tem que ir para a saúde. Junta as despesas obrigatórias todas e você chega a quase 96% do orçamento comprometido, não tem onde cortar. Então, quando o Haddad fala é preciso cortar e o presidente não quer cortar, fica uma discussão. O Lula não quer, o Haddad não tem muita margem. Resultado, o Haddad é um ministro fraco. Além do que, ministro fraco é aquele que tem contra si a estrutura de poder. E a estrutura de poder representada pelo Rui Costa e agora reforçada, já foi anunciado pelo presidente internamente, pela Gleisi Hoffmann, vai ser um perereco, vai piorar a vida do Fernando Haddad. E agora também, como o presidente entrou no modo reeleição ou eleição do seu sucessor, temos um crivo, que é o crivo da popularidade. Medidas econômicas têm que ser populares. O que é uma medida popular? É um projeto que tem um nome bonito e um orçamento grande. De onde vem o nome bonito? Da cabeça dos marqueteiros do governo. De onde vem o orçamento grande? Da maquininha do Estado de imprimir dinheiro. E tome buraco orçamentário. Nós estamos numa situação muito complicada. Só os gastos previdenciários mais o BPC já consome 60% do orçamento do governo. Como é que a gente vai viver? Se a gente somar previdência com assistência social, o Raul Veloso fez a conta, dá 84% dos gastos do governo, o item assistência social. Não dá. Então, caminhamos numa marcha da insensatez. Os governos nunca fizeram um ajuste fiscal que prestasse. Mas este governo em particular consegue tomar medidas equivocadas. Aí alguns mais apaixonados, alguns ideologicamente identificados com esse governo, não os que torcem a favor do país, porque os que torcem a favor do país
são um número maior do que aqueles que são apaixonados por esse governo. Eu torço a favor do país, eu não sou apaixonado por esse governo, mas eu torço por esse governo. E torcia pelo governo Bolsonaro, e torcia pelo governo Fernando Henrique, e torço por todos os governos. Eu não quero que um governo dê errado. Qualquer governo que dê errado é ruim para todos nós. Mas esse governo, ele entrou num modelo complicado. Crescimento para o PT é gastar. Crescimento para o governo Lula não passa pela complexidade que está embutida nessa ideia. Tudo na cabeça desse governo é simples. Por exemplo, temos uma crise de alimentos. Logo, tomemos medidas simples. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. O problema dos alimentos tem a ver com clima, com oferta, com câmbio, com oportunidades. Você acha que se importar fosse a solução, o mercado privado já não estaria importando? Você acha que é razoável enxergar as coisas com essa simplicidade? Se o Brasil exporta soja, milho, trigo, petróleo e minério de ferro, esse é o grosso da nossa exportação, se o Brasil exporta isso, como é que a gente vai resolver o problema do tomate, da laranja, da cebola, do limão, da banana, da manga? Como? Importando essas frutas. Por que o mercado já não importa? Se já está tão bom assim. Aí vai o governo e vai querer meter a mão. E o governo acha que resolve tudo metendo a mão. Tudo metendo a mão. Então o governo acha, para investir, vamos gastar. Só que crescimento econômico só acontece com aumento de produtividade. Crescimento econômico só acontece com investimento em educação. Crescimento econômico só acontece com investimento em tecnologia. Crescimento econômico só acontece com a formação de um ambiente de negócios. Isso leva tempo, Cristo. Não é coisa para um ano. O governo, todo o governo é formado por dois momentos. Não existe um terceiro. Os dois momentos são começo e fim. Não existe o meio do governo. O Lula fala que está no meio do governo, mas não está. Porque o começo do governo são os 2 primeiros anos. E o fim do governo são os 2 últimos anos. Estamos no fim do governo. Todos os políticos, neste momento, e é por esta razão que o Kassab falou do Haddad, e aí a gente sai um pouquinho da fragilidade do Haddad e passa a falar do posicionamento do Kassab, ele falou porque os políticos estão se posicionando no xadrez da sucessão, nos estados, no governo federal. Outubro desse ano, ou melhor, até outubro desse ano, você tem que ter o seu domicílio eleitoral. Já tem uma data desse ano aqui, porque é um ano antes da eleição, você já tem que ter domicílio eleitoral. Quer dizer, o Tarcísio, por exemplo, se o Tarcísio fosse candidato agora, como ele foi daquela vez, lembra, ele não morava em São Paulo. Ele era um cara do Rio de Janeiro que morava em Brasília. Ele teve que mudar para São Paulo em outubro desse ano, seria esse ano. Se tiver algum candidato que vai para outro estado, vai ter que pensar nisso. A Dilma Rousseff, que morava no Rio Grande do Sul e queria ser candidata por Minas, e essas decisões têm que ser tomadas. Em outubro. Em março, acho que é março ou abril, tem a desincompatibilização. É daqui a pouco. É daqui a um aninho. Já tem a desincompatibilização dos cargos. Então, os políticos estão todos conversando como se a sucessão tivesse sido disparada, a começar pelo presidente Lula, que trocou o chefe da comunicação, o secretário de comunicação, sob o argumento de que tínhamos um problema de comunicação. Ou seja, o Brasil não está indo, tem esse nó orçamentário, não tem espaço para corte, estamos amarrados, caminhamos por uma crise, porque temos um problema de comunicação, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na cabeça do presidente Lula é isso, temos um problema de comunicação. E colocou lá um sujeito talentoso, Sidônio Palmeira, que é um camarada talentoso, que vai fazer um filtro, que é o filtro da pertinência eleitoral, é o filtro da popularidade. Então você imagina o Haddad, que já tem a barreira Rui Costa, que terá a barreira Gleisi Hoffmann, que já chamou, que já classificou
ela usou uma palavra, não me lembro qual era agora, referente a corte de gastos e tal, para detonar o Haddad, deu-lhe na testa. Ela já entra com esse propósito, pensando no PT, pensando na força do PT. E aí agora tem o crivo da popularidade, o filtro da popularidade nas medidas que, obviamente, o corte de gastos não faz parte da cultura, do DNA do PT, como, aliás, o Rui Costa já disse em entrevista, não faz parte do DNA do PT. Toma esse cenário todo e se conclui que o Kassab está absolutamente certo. Absolutamente certo. Fernando Haddad é um ministro fraco. Não goza do prestígio do presidente, não, claro, nos discursos, mas no discurso eu acompanhei vários ministros da Fazenda. Eu acompanho os ministros da Fazenda desde Dilson Funaro, em 1986. Todo ministro está prestigiado pelo presidente até a hora da sua demissão. Todos. Inclusive, eles usam essa expressão. Não, o ministro está muito prestigiado. Eu tenho um recorte que eu tinha guardado. Dias antes da queda do Palocci, o Lula falando que ele estava prestigiado e o Palocci caiu do governo. Não significa que o Haddad vai cair do governo, mas significa o seguinte, ele sim está fraco, ele sim é um ministro fraco. Dá para ficar como um ministro fraco? Ruim para o governo. Dá para fortalecer o Haddad? Difícil imaginar que o Lula, que não concorda com as teses do Haddad, vai se curvar às teses do Haddad, e se já pensasse parecido, ou se pensasse parecido, a gente já teria uma agenda completamente diferente. Então, o Kassab, alguém pode dizer, pô, mas ele está no governo federal, está no governo estadual e dá essa pedrada no Haddad. Ou ele fala e se posiciona esse tempo antes da eleição, ou de repente a turma que está com ele começa a pensar num plano alternativo. Então ele está pensando também na estrutura de poder que ele comanda. O objetivo do PSD é crescer, o objetivo do PSD é formar uma bancada forte, o objetivo do PSD e tem sido atingido. Conseguiu eleger um número grande de prefeitos, eleger um número grande de vereadores, e o objetivo é eleger uma bancada grande e ser um dos grandes partidos do Congresso Nacional. O lado ruim disso tudo é, se não houvesse um ministro fraco, a frase do Kassab não teria repercutido. Teriam dito assim, puxa vida, que sujeito absolutamente injusto, que a declaração desonesta, né? Que coisa inadequada, chamar aquele ministro super forte de fraco. O problema é que é verdade. Não é o tipo de fragilidade intelectual. Não é o tipo de fragilidade pelo despreparo, ainda que a formação dele não seja das mais clássicas para o cargo. Mas o Fernando Henrique já foi ministro da Fazenda, então vamos combinar. Se o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, o Fernando Haddad pode ser ministro da Fazenda, até porque ele é formado em economia e tal, não é um grande problema. Mas ele não tem, portanto, a deficiência do Guido Mantega, que pensa de um jeito muito parecido com o que pensa o Lula, Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, essa turma. Mas ele é fraco, porque ele não consegue impor agenda. Ministro que não impõe agenda é fraco. Vamos ver quanto tempo isso dura e se ele tem paciência, né? Parece que tem, ele é um sujeito muito paciente, para ficar nesse jogo de empurra, em que os problemas ele não consegue resolver, leva para o presidente da República e não consegue resolver. Lembrando, né? 1 mês e pouco para conseguir fazer uma proposta de ajuste fiscal ridícula, né? Isso mostra que o ministro é fraco, bem fraco. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.